Isabel, daqui para cima. Porque eu penso que aqui vocês veem melhor, não é? Cá embaixo depois não se vê bem. Bom, quantas conhecem Isabel que estão aqui nesta tarde? É, quase tudo da casa, não é? Para quem não conhece, Isabel Pereira, ela esteve a trabalhar junto com o seu esposo, claro, o pastor José Manuel. Eles estiveram a trabalhar conosco na congregação da Cruz Pau. E cada domingo também estavam cá de manhã, não é? Porque ainda tínhamos era da fase em que todos vinham cá de manhã e depois à tarde iam para a congregação. Agora estamos noutra fase diferente. Glória a Deus por tudo, não é? Porque há um tempo para todas as coisas. Mas foi um tempo fantástico que nós partilhamos, crescemos juntas. Aprendi muito contigo. E alguma coisa aprendeste comigo. Espero que tenha sido bom. Aprendemos muito uma com a outra e ficou realmente uma amizade mesmo, uma irmandade, não é? Eles estiveram no norte, durante muito tempo, norte, mas Deus, pela sua graça, nos trouxe aqui mais para baixo agora, não é? Na zona do Ribatejo, estão em Alverca, e isso também possibilita nós podermos também partilhar um pouco mais de perto, não é verdade? E poder usufruir também do ministério deles. Então nós queremos dar uma salva de palmas a Isabel para dizer bem-vinda. Amém? Obrigada, queridas irmãs. Posso usar só esta mesa? Esta aqui é do sol? Sim. Não, uso essa e esta. Eu ocupo tudo, irmãos. Eu penso que dá. Ok. Então, a paz do Senhor a todas as irmãs, já ia dizer irmãos. E é bom estar aqui no vosso meio, amém? É tão bom, queridas irmãs, a sério ver alguns rostos que conheço, outros novos, o que é bom sinal também, não é? Que a igreja continua a crescer e deve ser assim mesmo, não é, queridas? E então é bom estar mesmo aqui convosco. É um misto também de matar saudades, até da terra, de passar por estas bandas. Eu vinha a dizer à minha Sara, ela não está aqui agora, foi com o pai, mas vinha a dizer, olha, aqui nasceu o humano do meio, o Daniel. E ela estava toda entusiasmada. Então ela foi conhecer assim algumas coisas aqui de Almada, não é? Com o pai, para ver a terra do Mano, que ela gosta disto. E na verdade, queridos irmãos, foi um desafio para mim este tema semelhante a Jesus, porque nós podemos falar tanta coisa acerca de Jesus, não é? De sermos semelhantes a Jesus. Mas, sem dúvida, eu queria perceber o que é que o Senhor queria que eu trouxesse para vocês mesmo. Eu vinha no carro e vinha a conversar com o meu marido sobre isso, da maneira como o Senhor, Ele é tão delicado connosco, como o Senhor cuida de nós, não é? E na verdade houve uma palavra que caía sempre no meu coração quando estava meditando, mas eu estava sempre naquela, Senhor, eu gostava que tu me confirmasses. E sabem, nós temos na nossa casa, eu creio que todas nós temos aquele cantinho na nossa casa onde nós gostamos de estar com o Senhor, não é? Eu vou-vos dizer qual é o meu cantinho. Não é muito o meu quarto, nem a cozinha. Então é a varanda de um dos quartos onde eu tenho a tábua de passar a ferro e ninguém me chateia lá. Então, quando o pessoal lá em casa já me vê lá na varanda, já sabem, não é? Até o meu marido. E vínhamos a conversar os dois sobre isso. E quando eu vou para lá, até o Senhor já sabe, olha, para ir ter comigo, ele vai ter que ir lá à varanda. E eu digo isto porque, queridos irmãos, porque uma vez li sobre... já não me lembro onde é que foi, qual foi o livro, mas o autor do livro dizia assim, que os homens, para buscarem a Deus, ele olhava para a Bíblia e ele via que os homens, para buscarem a Deus, tinham que subir às montanhas, não é? Temos o Moisés, o Abraão, por aí fora. Tinham que subir a algum lugar, tinham que ir a algum lugar para buscar ao Senhor. Mas se nós formos a ver o Novo Testamento, nós vimos Deus a ir ao encontro das mulheres onde elas estão. Onde é que estava Maria, por exemplo, a começar já por ela, não é? Onde é que estava Maria? Lá na sua casa, a ajeitar as suas coisas, aquela jovem, e o Senhor foi ter com ela, através do seu anjo. Então,
Deus sabe que nós somos mulheres, que temos muitas coisas para fazer, não é? Mas o nosso pensamento está sempre ligado com Ele e Ele vai onde nós estamos. E isto para dizer o quê? Então, quando eu estava naquela varanda, o Senhor foi, e o Senhor falou e usou alguma coisa que eu estava a ouvir. E eu percebi, aquilo nem era música, nem era pregação, não era nada, era um documentário. E eu estava a ouvir, e era cristão, e aquela pessoa, a certa altura, do nada, ele vê algo no chão e ele pega naquilo e ele usa aquilo para dar um exemplo e para usar a palavra certa. E eu senti que era o Senhor que estava a contender e a falar, é isso que eu quero que tu fales. Então eu gostava, na verdade, de falar, de sermos semelhantes a Jesus, mas no propósito, semelhantes a Jesus no propósito. Acima de tudo, nós vamos tocar em outras áreas, mas vou deixar este para o fim e este será aquilo que acredito que o Senhor vai falar com vocês. Está bem, queridas? Então, vamos abrir no Evangelho de São Lucas, capítulo 3. E Lucas é o único evangelista que é estrangeiro. Lucas, ele é muito minucioso. Ele é um homem que ele escreve este tratado para alguém muito especial, e nós percebemos no livro dos Atos, ele escreve para um amigo dele, Teófilo. Neste caso era um grego, um amigo grego. E sabem, Lucas, ele é um homem que ele preocupa-se com os pormenores. Por isso, há coisas que nós vamos encontrar aqui, há em alguns versículos que nós vamos ler, que é diferente de Mateus, mas não significa que estão que há um deles que esteja errado. São perspectivas diferentes. E talvez as irmãs vão perguntar, mas por carga d'água nós vamos ler isto? Porque isto parece que não vai fazer sentido. Mas foi esta a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Lucas 3, 23. Já estão a ver o que é, não é? Sabem quantos homens nós temos aí? Não vamos ler todos. 70. Mateus, ele vai escrever desde Jesus, a genealogia de Jesus até Abraão, porque a preocupação de Mateus é de dizer aos judeus que Jesus é rei, que ele é da linhagem de Davi. E queridos irmãos, ou irmãs, peço desculpa, isto é o hábito, não é? Ou irmãs, desculpem. Mas Lucas, ele vai mais longe. E era nisto que eu gostava que nós meditássemos, está bom? Então, 3:23, diz Lucas, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Não vamos ler muitos, eu não quero estar a ler todos. Vamos passar ao versículo 27. E Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri. Vamos ao versículo 31. E Eliaquim de Meliá, e Meliá de Maná, e Maná de Matatá, e Matatá de Natã. Olha, isto quase dá para fazer uma música. Matatá, e Natã de Davi. Vejam, em Mateus está lá Salomão, aqui está Natã. Natã era um dos filhos de Davi com Batseba também. Batseba não teve só Salomão, está bem? Então, este é um dos filhos de Davi. Natã de Davi. E Davi de Jessé. E Jessé de Obed. E Obed de Boaz. E Boaz de Salá. E Salá de Naassão. E agora vamos avançar e vamos ao versículo 34. E Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naor. Agora vamos ao versículo 37. E Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, aquele que foi transladado. E Enoque de Jared, e Jared de Maalalel, e Maalalel de Cainã. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, vamos ler todas agora juntas. E Sete de Adão, e agora? E Adão? Uau! Eu acho isto tremendo. E Adão de Deus. Ele não ficou apenas por dizer e Sete de Adão, mas ele diz, e Adão de Deus.
Há um princípio para todas as coisas. Houve um princípio para todo o homem, para toda a mulher. Houve um princípio para toda a humanidade e esse princípio veio do coração de Deus. E queridas, então nós também saímos do coração de Deus. Adão foi formado pelas mãos de Deus, pelo poder de Deus, e nós também, de uma forma diferente, fomos geradas no ventre das nossas mães, mas pela vontade de Deus, com um propósito de Deus. E quer dizer, Jesus, Ele é o nosso exemplo nisso. Deixem-me só pôr aqui de forma a que Ele não se vá abaixo, que Ele é mais teimoso. Então, quando nós dizemos, quando nós olhamos para esta genealogia, e eu queria desenhar isto, irmãs, para que nós pudéssemos fixar. Porque eu peguei na minha Bíblia, eu tive logo que sublinhar e fazer logo ali um risco, não é? Porque nós temos um Adão que veio de Deus, e isto vai ser muito importante para nós hoje, e depois temos uma genealogia, e temos aqui por fim Jesus com quase 30 anos, disse Lucas. Ele não tinha os 30, ele tinha quase 30 anos. E é neste percurso que eu gostava que todos nós pensássemos, está bem? Neste percurso, porque é isto que eu acredito que o Senhor vai falar hoje connosco, queridas irmãs. É este percurso, é estes homens todos que vão aparecer, irmãos, que vão ser importantes para nós, que vão também marcar, de certa forma, a nossa vida. E quando eu penso em Adão, penso naquilo que Jesus disse, que Deus disse, que nós fomos criados à imagem e semelhança. Então isto era sinal que Adão, ou tudo o que existia, por exemplo, ali no Jardim do Éden, quando olhavam para Adão, viam quem em Adão? A Deus. Ele era o reflexo de Deus. Ele era aquele que manifestava a glória de Deus no Jardim do Éden. Vejam isto, era ele. Então ele foi criado à semelhança, à imagem e semelhança de Deus. Então se os animais pudessem falar, um dia li isto e achei imensa piada, se os animais pudessem falar, olhavam para Adão, começavam a ver o Adão de longe, olha, parece que vem aí Deus. Irmãos, é este o propósito. E agora transportem-se para Jesus. E lembrem-se daquilo que João escreve acerca de Jesus, que Ele se fez carne, habitou no nosso meio e nele estava a glória do Pai. Se manifestava o Pai. Ele mesmo disse, quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Quem vê a mim, vê o Pai. E esse é o propósito para a nossa vida. Amém? Que as pessoas possam olhar para nós, mulheres, e a começar dentro da nossa casa e possam ver Jesus, amém? Possam ver a glória do Pai, possam ver a perfeição, irmãs, a perfeição. Mas eu quero vos dizer uma coisa, nós fomos criadas 2 vezes. Ops, e agora? Isto... Como é que nós fomos criadas 2 vezes? Olha, somos o que somos, esta é a primeira vez. A segunda vez, diz lá Paulo aos Efésios, e nós fomos criados, não é? Ou melhor, ele diz, somos feitura sua, diz Paulo, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nascemos de novo, fomos criadas em Cristo Jesus, somos novas mulheres. E se somos novas mulheres, queridas, diz que nós então andamos nas coisas, nas boas obras, num caminho perfeito. E nós devemos ser assim, a nossa vida deve ser assim, tá bom? Então, semelhantes a Jesus na perfeição. Vamos pensar um bocadinho então neste Adão. Eu estava a pensar no seguinte, que o Adão, às vezes nós brincamos com a ideia, quando chegarmos ao céu, a primeira pessoa que queremos ver é Jesus, a segunda é o Adão para lhe dar assim uns coques, não é? Isto é uma lição para os homens, não é? Porque Adão e Eva eram um só, mas ele era o primeiro, foi o primeiro a ser criado e ele era a cabeça. E ele tinha a responsabilidade sobre o lar, sobre o Jardim do Éden, sobre a sua esposa. E queridas, então, eu estava a pensar nele e pensei em algo, que Adão deve ser o homem mais grato. Sabiam disto? Já pensaram nisto? Adão deve ser o homem mais grato. Adão, se pudesse ver o que nós estamos a ver agora, eu acho que Adão, se estivesse aqui em carne e osso, saltava. Porque agora, ponham-se no lugar dele. O homem que causou todo este dano à humanidade.
a toda a descendência, e nós fazemos parte. E se ele visse como nós estamos, o mundo está, não é? As condições em que o mundo está, eu acredito que quando ele visse Jesus, se ele pudesse ver isto logo, ele saltava de gozo, de alegria. Porque a culpa que ele certamente carregou, o peso que ele carregou, em saber que a partir dali, e viu logo nos seus filhos, em Caim, não é? Que a partir dali as coisas não iam ser muito boas, não é? Eu acredito que Adão, quando visse isto, Adão se sentiria, e certamente se sentiu grato em ouvir só aquela promessa lá em Gênesis 3,15, que o Senhor diz que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, irmãos, diz lá, vocês já sabem, irmãos e irmãs, não é, ó queridos, desculpem lá. Há uma palavra que então nós vamos ficar, uma ou duas, no nosso coração: perfeição e controle e propósito. Deus disse uma coisa a Abraão. Disse assim: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Uau! Anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença do Senhor, todas nós entendemos. Agora, ser perfeito... O que é que Deus está a pedir a Abraão? O que é que Deus quer dizer com isso? Será que Deus não sabe que nós não conseguimos ser perfeitas? Nós só vamos ser perfeitas aonde? Quando chegarmos lá em cima. A nossa perfeição vai chegar aos 100% quando nós chegarmos lá em cima. Mas Deus disse isso a Abraão. Deus nunca, deixa-me dizer uma coisa, Deus nunca pede algo que nós não conseguimos. Deus nunca vai pedir algo que tu não consegues. Deus não é cruel, não é mau. Deus sabe os nossos limites. Mas Deus disse isto a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E isto então quer dizer alguma coisa a nós. O que é que Deus na verdade estava a querer dizer a Abraão? Deus estava a dizer que Ele não queria que Abraão o seguisse de uma forma obstinada, religiosa, não é? Porque Abraão vinha de uma terra muito religiosa. Ele não queria que ele o seguisse de uma forma obstinada, religiosa, a ponto de afastar os outros. Mas ele queria que Abraão vivesse de tal ordem que atraísse outros para Deus, para o Deus que o chamou. Em Hebreus, o autor também diz assim: olha, prossigamos até à perfeição. Então, isto significa que nós... Não é que aquilo que Deus estava a pedir de Abraão não era que ele fosse perfeito no sentido em que nós estamos a pensar, mas Deus estava a querer falar que ele tinha que viver de uma forma irrepreensível. Irrepreensível. As irmãs lembram-se de alguém que vivia desta forma e que a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis? O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não tem falhas? Sim, tem falhas. Tem falhas, mas a vida dessa pessoa é de tal ordem que as suas qualidades, aquilo que elas vivem, aquilo que elas são, fala mais alto do que as falhas. E nós não podemos permitir que as nossas falhas, não é, tapem aquilo que Deus está a querer fazer na nossa vida. Deve ser o contrário. E nós temos esse exemplo no Novo Testamento. Sabem quem? Aquela família maravilhosa, os pais de João Batista, Isabel e Zacarias. Viviam de tal maneira, de tal forma, que eles eram irrepreensíveis. Não havia nada para acusá-los, não havia nada para os repreender. Porque a forma como eles viviam como marido e mulher, a forma como eles viviam servindo a Deus, apesar de não terem sequer um filho nos seus braços, isso atraía outros e atraiu essencialmente o coração de Deus. Não os homens, eles não estavam ali para agradar os homens, estavam a querer agradar ao Senhor. E mesmo não tendo aquilo que mais desejavam, mesmo sendo um casal, olha, vivendo um infortúnio, não é? Eles viveram de forma irrepreensível e Deus fez com que isso ficasse registado. Então o que Deus estava a dizer a Abraão era precisamente isto: ser perfeito, vive de tal ordem, de tal maneira, de uma forma tão irrepreensível que ninguém tenha que te dizer nada, de te chamar a atenção.
E, queridas irmãs, nós precisamos disto. Olha, Jesus disse a certa altura: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quando é que Jesus disse isto? Quando ele estava a dar o Sermão do Monte. E Jesus estava a falar ali de como nós devemos nos comportar. Jesus estava ali a falar disso. E a certa altura Jesus interrompe o sermão, aquilo que ele estava a dizer, e diz: olha, sede vós perfeitos, como é o vosso Pai do céu. Então o que ele está a falar é mesmo disto, de nós termos o cuidado a cada dia de vivermos como mulheres irrepreensíveis. E diante que os outros possam ver como esposas, vejam como esposas, como mães, como servas de Deus. Amém? Que as pessoas possam olhar para nós, mesmo sabendo que nós temos lá as nossas coisas, não é? Aquelas coisinhas, aquelas pedrinhas, mas não passam de pedrinhas ao pé daquilo que Deus está a trabalhar na nossa vida. Amém? Então, nesta genealogia, e esta é uma das primeiras lições que nós podemos também tirar de Lucas, é que Lucas ele escreve para quem? Para um grego. E é muito importante quando, querida irmã, tu estás a falar com alguém, percebas com quem estás a falar. Percebas, por exemplo, se tens um marido descrente, o que é que o teu marido pensa. Porque às vezes nós queremos despejar o Evangelho de qualquer maneira e temos que perceber quem está diante de nós, não é? E sabem, Jesus, ele tinha esse cuidado. Ele sabia com quem falava. E hão de reparar em todos os diálogos que ele tem, e se vocês pegarem só no Evangelho de Lucas, vocês vão perceber que nós estamos a falar do homem. Eu disse que havia duas palavras a gravar: perfeição e propósito. Que o homem perfeito, quando estava diante de um mestre, ele falava como um mestre. Quando ele estava diante de um pescador que é muito simples, ele falava muito simples para aquela pessoa, para que todos o entendessem. E Lucas escreve para um grego. E ele sabe como há de apresentar Jesus a ele. Ele queria apresentar-lhe Jesus, mostrar-lhe Jesus. E a primeira coisa que ele entendeu é que os gregos, eles davam muito valor ao homem, não é? Ao homem. E não só ao corpo, aquelas esculturas que nós vemos, não é? Do corpo, para aí fora, aquele culto ao corpo. Mas também eles davam muito valor à intelectualidade do homem. Irmãs, e à perfeição de todo o homem, no seu todo. E então Lucas começa a lhe apresentar Jesus, o homem perfeito. E nós devemos ser semelhantes, como mulheres de Deus, a este homem perfeito. Amém? Porque Jesus veio para nos ensinar a ser homens e mulheres perfeitas, a viver desta forma, de uma forma tão irrepreensível, queridas irmãs. É disto que ele vem fazer. Então, quando Lucas está a dizer a Teófilo que Adão veio de Deus, vejam, Adão veio de Deus, ele está a dizer que Jesus Cristo também, que Jesus, ele era homem. E que este foi criado e este foi gerado. São coisas diferentes, está bem, queridas irmãs? Mas ele está a falar que Jesus era homem. E ele era homem, não era um semideus como eles às vezes pintavam, metade de uma coisa, metade de outra, metade de homem, metade de peixe ou de outra coisa qualquer. Não, queridas irmãs, Jesus era homem a 100%, a 100%. E Lucas tem logo essa preocupação: eu vou-te apresentar um homem perfeito. E hoje a palavra nos apresenta aquilo que nós conhecemos na nossa intimidade. E temos que perceber que ele viveu de forma irrepreensível, viveu de forma perfeita e nos ensina a como viver semelhante a ele. Irmãs, então nesta tarde que nós possamos ser perfeitas como Jesus foi perfeito. Aliás, reparem que Lucas é o único evangelista que usa muito esta expressão, o filho do homem, não é? Ele usa muito esta expressão para que nós possamos perceber que mesmo diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas, nós podemos nos comportar de forma irrepreensível. Amém? Olha, Adão tinha tudo para não pecar. Adão foi criado perfeito. Foi ou não foi? Criado perfeito, à semelhança de Deus. Tudo o que foi criado para ele cuidar. Queridos irmãos, tudo era perfeito. Tudo à sua volta era perfeito. Então não havia nada que o empurrasse para ele pecar, queridas irmãs.
Ele tinha tudo, ele tinha muito mais, ele tinha tudo para dizer não ao pecado, para dizer não àquele fruto. Agora vejam Jesus. Jesus é o oposto. Jesus ele é o homem perfeito, mas no mundo corrompido. No mundo corrompido pelo pecado. E é desta forma que ele vem. Então ele tem tudo para cair em pecado, mas ele escolheu não pecar. Amém? E queridas, isto é a primeira lição que nós podemos tirar para nós. Nós estamos sendo prensadas, pressionadas por um mundo corrompido. Talvez lá na tua casa, com o marido, com algum familiar, talvez lá no teu trabalho, eu não sei. Sentimos muitas vezes prensadas, oprimidas com este mundo. Mas nós temos que pensar, se nós somos novas criaturas, nascemos em Cristo Jesus, então nós temos poder para dizer o quê? Não ao pecado. Semelhante a Ele, à semelhança dEle, escolher não pecar. Amém? Não pecar. Mesmo que a tentação esteja ali, batendo à tua porta. Mesmo que alguém te tente ou alguma situação te tente. Mas tu tens poder para dizer não ao pecado. Porque não estás mais sujeita ao pecado, mas tu estás sujeita ao homem perfeito que não pecou. E é este que te dá toda a força para dizeres não ao pecado. Olhem, há pouco tempo, antes de começar as férias ou o fim da escola dominical, estava numa classe de jovens adultos e a última lição não foi abordar nada do que estávamos a dar, eu só quis saber o que é que aquilo que nós estivemos a dar mexeu na vida deles, mudou na vida deles. E alguns falaram. E há um jovem com 25 anos, 24, 25, ele diz: Isabel, há uma coisa que mexeu tremendamente comigo. E eu achei tão giro aquilo que ele disse, mas tão poderoso. Ele disse, foi perceber. Eu sabia, mas eu nunca tinha entendido. Porque saber é uma coisa, ter conhecimento é uma coisa, mas compreender é outra. Estar entranhado é outra. E ele dizia, eu sabia disto, mas quando eu entendi que o meu espírito foi vivificado por Jesus, isso deu-me forças para olhar para o mal e dizer não. Eu achei tremendo isto. Isto é poderoso. Irmãos, nós precisamos, sem dúvida, quando nós damos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. E Paulo fala isso aos Romanos, de andarmos no Espírito. E ele faz ali um trocadilho no capítulo 8. Ele fala Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Andai no Espírito, Espírito Santo. E depois diz, andai no Espírito, o nosso Espírito. Porque o nosso Espírito não está mais morto. O nosso Espírito está vivo por Jesus, foi tocado pelo Espírito da vida. Então nós temos toda a força para olhar para o pecado, para olhar para a tentação e fechar-lhe a porta. E não permitir que a nossa vida se enrede nos laços do pecado, queridas irmãs. Isto é tão importante. Isso tocou-me imenso quando ele disse isso. Ele disse, eu sabia disto, que Jesus vivificava o nosso espírito, mas eu nunca tinha compreendido isto. Que coisa tremenda. Irmãs, e nós devemos ser semelhantes a Jesus. Apesar de viver num mundo de pecado, vejam, ele era o oposto de Adão. Apesar de não viver num mundo de pecado, ele escolheu não pecar, queridas. Semelhantes a Jesus também no poder das palavras. Uau! No poder das palavras. Isso mexe-me tremendamente. E Lucas tem o cuidado de dizer isto. Porque Lucas está a falar para quem? Para um grego. E o que é que diz lá o grego? O que é que os gregos pensavam? Eles davam muito valor a tudo que fosse conhecimento, filosofias. Não é? Eles davam valor a tudo isso. Eles valorizavam o poder da palavra. Eles valorizavam os discursos, aqueles bons discursos. Por isso Paulo às vezes era lançado lá para o meio deles, não é? Eles valorizavam o pensamento e novos pensamentos. Vejam, isto não difere muito daquilo que nós hoje vivemos. Está bem, queridos irmãos? Eles valorizavam tudo isso. Então Lucas, de uma forma estratégica, ele começa-lhe a mostrar que o homem perfeito que se chama Jesus, não só
não pecou, mas como ele falava, ele tocava e mudava a história da vida das pessoas. Ele marcava a vida das pessoas. Aquilo que saía da sua boca era com autoridade, com poder, com graça. Irmãos, não sou eu que estou simplesmente a dizer, eu estou a citar palavras do próprio Lucas. Se as irmãs andarem um bocadinho para a frente, no capítulo 4, versículo 32, diz lá, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém. E eu estava a pensar nisto, mas as irmãs leiam o Lucas. E vocês vão ver constantemente Lucas a enfatizar isto. Cada vez que Jesus abria a boca, os demónios saíam. Cada vez que Jesus abria a boca, olha a sogra de Pedro, coitado do Pedro. Olha, ficou curada, não é? Cada vez que... levar Jesus para casa... podes ter surpresas. Pedro teve uma, não é? Mas Pedro queria que ele fosse lá ajudar, sem dúvida alguma. Mas sabem, queridas irmãs, e é verdade, quando nós levamos Jesus para casa, as coisas começam a ser arrumadas. A palavra dele é tão importante, a palavra dele, irmãs. Ele quando falava, tocava. Ele quando falava, irmãs, ele mexia nas vidas, nos corações. Ele não deixava nada igual. Mesmo que essa pessoa voltasse de costas para ele, mesmo que essa pessoa voltasse arreliada para a sua casa, mas a palavra dele sempre operava. E outra coisa é que Jesus, ele conhecia também as Sagradas Escrituras, a Torá. Ele conhecia, Jesus nasceu neste tempo. Irmãs, e isto é, se somos semelhantes e devemos viver de forma semelhante a Jesus, conhecemos nós a palavra de Deus. Conseguimos estar a falar com alguém e de repente pegar num bocado da palavra, sem estar ali com muitas religiosidades, estão a perceber, com muita religiosidade, e pegar de uma forma tão simples, mas poderosa, e mostrar a palavra à pessoa. Conseguimos, entendemos, como aquele jovem, a gente muitas vezes conhece, tem a palavra aqui, ouvimos tanta coisa, aprendemos, ouvimos. Mas será que aprendemos? Será que assimilamos? Será que nós vamos para casa como mulheres e quando estamos a descascar as batatas, a fazer a sopa ou o arroz, seja o que for, e nós estamos ali a pensar naquela palavra que o pastor falou, ou que o outro irmão pregou, e nós estamos a meditar naquilo. Em vez de estarmos a ocupar a nossa mente com pensamentos vazios, inúteis, se calhar pensar mal daquele ou daquela, ou do que o marido fez ou deixou de fazer, ou que o filho... Oh, irmãs, mas se nós ocuparmos a nossa mente, mesmo estando lá a descascar as batatas, ocuparmos a nossa mente meditando naquela palavra, nem que seja só uma palavra. Não é pregação, é uma palavra. Um versículo. Irmãs, é poderoso. E o Espírito Santo vai operando em nós. E quando nós abrirmos a nossa boca para falar dele, e às vezes nem é preciso falar dele, para dar uma palavra de ânimo, de consolo, as pessoas vão sentir: o que é que tu tens que eu não tenho? O que é que tu tens que eu não tenho? E é esta a grande diferença entre o Adão e Jesus. Este homem perfeito, e Lucas apresenta ele de uma forma maravilhosa e perfeita. Por isso é que está aqui o Evangelho de Lucas, não é? O homem perfeito fala de forma perfeita. Amém? Eu gosto muito lá em Provérbios, que os lábios do sábio pastoreiam outros, não é? Oh, que os nossos lábios, as nossas palavras possam pastorear outros, amém? E que o Senhor possa pastorear a nossa alma com a sua palavra. Com a sua palavra. Quantas vezes nós estamos sozinhas, nós estamos a viver algum apertão, alguma angústia, e o Senhor, o Espírito Santo, vem ter connosco e fala e pastoreia a nossa vida com a sua palavra. Mas tu precisas conhecer a palavra para que Ele possa ir lá ao baú, mexer e tirar de lá a palavra, e tu possas ouvi-la pela voz, pela boca daquele que é maior e todo-poderoso. Então nós devemos ser semelhantes a Jesus, poderosas na fala, não para destruir, mas para edificar. Amém? Não para destruir, mas para edificar. E sabem o que é que Jesus ensinou? É que ele falava desta maneira, e aliás Lucas só começa a dizer que
que as suas palavras eram palavras poderosas, que eram cheias de autoridade, que não eram como a dos fariseus. Oh, irmãos, porque Lucas tem o cuidado de dizer, quando ele termina de dizer isto, e Sete de Adão e Adão de Deus, ele diz logo assim, e Jesus cheio do Espírito Santo. Uau! Precisamos do Espírito Santo. E por fim, e é aqui que eu gostava que todos nós, e eu confesso, irmãs, foi aquilo que me deliciou, foi isto. É semelhantes a Jesus no propósito. Semelhantes a Jesus a dizer não ao pecado. Semelhantes a Jesus, queridas irmãs, poderosas na palavra ou em palavras, está bem? Não é só na palavra, é em palavras, mas semelhantes a Jesus no propósito. Adão foi criado com um propósito. Foi ou não foi? Mas ele estragou o propósito. E cuidado, porque nós podemos estragar o propósito para o qual Deus nos criou. E isto a mim dá-me temor. Cuidado com as nossas escolhas, com a nossa autossuficiência. E eu vou-vos dizer que é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Cuidado com a distração. Distraímos-nos tanto. E podemos dar cabo do propósito. Adão estragou o propósito inicial de Deus. Mas Jesus, ele é o nosso exemplo máximo de que ele veio, ouçam com atenção, num tempo certo, com uma missão específica, e esta missão não era para mais ninguém. A missão que Deus tem para a tua vida é só para a tua vida, não é para mais ninguém. Aquilo que Deus pensou de propósito para a tua vida é pensar somente em ti. Deus não está a pensar num plano B. Deus está à espera que tu te posiciones e que tu digas, Deus, eu estou aqui pronta para obedecer, para fazer aquilo que tu designaste desde o ventre da minha mãe, ou antes mesmo de eu ter nascido. Irmãos, então ele veio com uma missão que era só para ele, mas ninguém podia fazer o que ele fez. E ele foi fiel até ao fim. E nós devemos ser semelhantes a Jesus nisto, de sermos fiéis até ao fim. Nós percebemos que Jesus nunca se distraiu. Teve muita coisa para o distrair. Teve muita coisa para o arreliar. Teve muita coisa à volta dele para o fazer desviar. O próprio Satanás veio ao encontro dele para o fazer desviar do propósito, do plano, do grande plano. Queridas, deixem-me explicar isto. Quando eu olho daqui para aqui, eu vejo o grande plano de Deus. Este grande plano, este é o grande plano de Deus. Eu vou pôr um G. Este é o grande plano de Deus. Mas para este grande plano de Deus se concretizar, chegar a este ponto alto, teve que haver outros planozinhos. Estão a entender? Quem são esses planozinhos? Quem são esses propósitos mais pequenos que vão construindo o plano de Deus, o grande plano da salvação? Quais são esses? São estes homens que nós acabamos de ler, a genealogia de Jesus. E sabem porquê é que eu gosto da genealogia mais de Lucas do que de Mateus? Porque Lucas vai citar homens que olharam muitas vezes para eles e disseram assim, não davam nada por eles. Estavam na sua vidinha comum, na sua vidinha normal, no seu trabalho, no seu campo, não é? E de repente Deus, a certa altura da sua vida, aparece-lhes e diz, olha, tenho algo para tu fazeres. Olha, querem ver, o Abraão não tinha 20 anos, não tinha 30, tinha 75. E aquele homem estava lá, em Ur dos Caldeus, no meio dos ídolos, e de repente, na sua vida normal, nos seus negócios, não é? E de repente Deus aparece-lhe e diz, olha, sai da tua terra, vem para uma que eu vou-te mostrar ainda, está bem? E lá vai, quem de nós faria isto? Nós romantizamos as coisas, mas não é fácil.
Mas este homem teve uma fé. E este homem sai e começa aqui o propósito de Deus. Irmãs, então ele sai para fora e nós sabemos. Outro ponto alto, que ele não se desviou, que Abraão foi fiel, foi no monte em que ele vai oferecer o seu filho. Ai, se ele não tivesse feito isso. Irmãs, o que pode acontecer é que Deus pode nos chamar para fazer algo no tempo certo. Há um tempo, nós não podemos deixar passar coisas. Há coisas que Deus nos pede que é para ser feitas na hora que Ele diz que é para fazer. Antes ou só depois já é tarde, já está tudo estragado. Se Deus diz que é para agora, é agora. Se Deus diz que vais ter que te posicionar, vais ter que te levantar, tu vais ter que fazer isto, tu vais ter que ir buscar aquilo, tu vais ter... Irmã, nós devemos obedecer, porque é o tempo. Jesus não nasceu num tempo qualquer, nasceu no tempo certo de Deus. Deus preparou... Como é que as irmãs agora... As irmãs podem me perguntar: ó Isabel, agora como é que tu sabes que ele nasceu no tempo certo? A Bíblia diz isso. Diz... Sabem como é que diz? Porque houve 400 anos de silêncio de Deus, em que Deus não usou profetas nenhuns, calou-se, mas Deus não estava parado, não estava zangado. Deus estava a trabalhar, a criar fome nos corações das pessoas. Para quê? Para que de repente surgisse a luz no meio das trevas. É um tempo certo. Queridas, nós não nascemos num tempo qualquer. Houve alturas que eu pensei: ai, quem me dera ter vivido no tempo de Jesus. Ai, quem me dera ter vivido naqueles tempos. Mas uma vez eu dei por mim a pensar: não. Eu nasci, nós nascemos, todas nós estamos aqui, nascemos no tempo certo. No tempo certo. E se Deus designou que nós nascêssemos neste tempo, Deus está a contar connosco. Há um propósito para a nossa vida. Há um propósito para nós fazermos história, irmãs. História. E às vezes nós pensamos em grandes coisas, sabem? Estes homens, eu vou falar de um em particular que a mim me apaixona mesmo. Estes homens que ninguém dava nada por eles. Havia aqui um homem que ninguém dava nada por ele. Olhavam para ele: é um fracote. Quem é que dá alguma coisa por este homem? Este homem não vai fazer nada. Nós estamos desanimados. Nós estamos sem esperança. O que é que este homem vai fazer? Mas sabem, Deus disse algo àquele homem. E ele simplesmente estava lá, no seu cantinho, e de repente disseram assim: olha, anda cá que tu és da linhagem de Davi, és um príncipe. Tu vais ter aqui alguma coisa para fazer. E Deus usou 2 profetas para lhe dizer o que ele tinha que fazer. Nós já vamos falar nele. Então há um tempo, há uma missão. Então eu quero, irmãs... Nós não fazemos parte deste tempo aqui. Nós fazemos parte do que passa daqui para ali. E como igreja, nós temos que fazer história. Faz história na tua casa. Olha, eu vou ser muito franca. Eu acho que estou a fazer história um pouco na vida da minha filha. A minha Sara está a ser um desafio para mim. Sabem porquê? Eu vou-vos dizer porquê. Porque eu olho para a minha Sara e vejo muita coisa da Isabela em pequenina. Muita. E eu vou-vos dizer que o Senhor tem-me ensinado a amar a minha filha, aprendendo a amar a mim. Entendem? Ao amar a minha filha, eu estou-me a amar também, a aprender a amar a mim. E não tem sido fácil, mas porque ela tem uma personalidade tão forte. Então, eu digo que as coisas às vezes piores é para o pai. Não, estou a brincar, às vezes digo assim. Não, mas não é. Ela tem uma personalidade tão forte, tão forte. Ela encaixa uma coisa em aquilo. Ela expressa-se de uma forma que a gente percebe o que é que ela quer. E às vezes é difícil, eu e ela. Mesmo sendo pequenina, 6 anos. 6 anos. Mas sabem uma coisa? Uma vez, há pouco tempo, não vai há muito tempo, eu sentei-me com ela e disse: Sara, vamos fazer uma coisa, vamos combinar uma coisa. Tu não gritas comigo e eu não grito contigo. Ok? E ela ficou assim a olhar para mim. Não podemos gritar uma com a outra. E ela: está bem. Irmãs, meu marido também disse: ela anda mais calma, não há? E eu calei-me.
Ele disse mesmo, ela anda mais calma. E eu calei-me mesmo. Sabem porquê, irmãs? Eu não lhe disse nada. Olha, vocês estão a receber isto em primeira mão, porque nem ele sabe. Porque quando eu fiz isso com ela, eu assentei isso no meu coração. Em não levantar a minha voz a ela. Não é repreender. Repreender tem que a repreender, quando ela faz mal. Mas não levantar a minha voz a ela. Não haver esse tipo de conflito ali entre mim e ela. E sabem, as coisas sem dúvida têm melhorado. Ao ponto que o pai disse isso, né? Ela tem andado mais calma, né? E tu também não tens visto a gritar com ela. E sabem, queridas irmãs, o Senhor nos ensina um propósito. E eu disse, Senhor, eu quero marcar a vida desta menina. Os outros já são grandes, já são homens. Mas eu quero marcar. Se tu me deste, eu quero marcar. As irmãs podem pensar que isto é um exagero, mas se calhar pode ser de ajuda para alguma mãe. E o meu marido muitas vezes partilhamos e às vezes, ao ajudar outras pessoas, chegamos a ponto de a gente esgotar toda a estratégia para lidar com ela. Toda a boa estratégia para lidar com ela. E quando chega ao fim da estratégia é quando eu já levanto a minha voz a ela. Entendem? Mas eu estou-vos a dizer isso porque o Senhor tem trazido transformação. E não só a mim, mas também tem trabalhado na nossa vida. Tanto na minha como na dela, queridas irmãs. Isso é tão importante. Mas nós devemos fazer história, a começar na nossa casa. Mas também depois, lá fora, e lá fora, e lá fora. Irmãs, e estes homens que estavam a viver a sua vidinha, uma vida comum, homens comuns, homens improváveis, não é? Deus de repente chamou-os para fazer alguma coisa. E que se eles não fizessem, irmãos, era difícil chegar aqui. Então eu gostava de partilhar convosco, por fim, esse homem que para mim me atraiu bastante, que é Zorobabel. Zorobabel. E nós lemos o versículo 27. E Jodai, Joanai, Joaná de Reza e Reza de Zorobabel. E Zorobabel de Salatiel. Quem era Zorobabel? Zorobabel era da linhagem de Davi, foi colocado como príncipe. Onde é que ele vivia? Na Babilónia. Ele foi um dos homens que certamente nasceu na Babilónia. E queridos irmãos, este homem, ele chega ao fim dos 70 anos do exílio e então o rei Ciro começa a dizer que eles podem voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Quem é o homem que está na sua vidinha? Quem é o homem que está na sua vida comum, no seu trabalhinho, sossegadinho, não é? É um judeu, é um cristão, vamos assim, para as irmãs entenderem. É um cristão, está no seu trabalho, na sua empresa, e de repente alguém lhe diz, olha, és tu que vais reconstruir. E eu, sim, és tu que vais reconstruir o templo, o segundo templo, aquele que o de Salomão tinha sido destruído, és tu que vais fazer isso. E sabem, muita gente não apostou nele. E ele desanimou. Tanto ele como o sacerdote Josué. E eles desanimaram. Houve momentos que eles desanimaram. E para além de haver povo que não apostava neles, ele teve também inimigos. Inimigos. Estrangeiros que se opunham a ele também. E àquilo que ele tinha recebido da parte de Deus. Tu vais reconstruir o templo. E sabem, mesmo assim, mesmo no medo dele, mesmo na insegurança dele, mesmo nas críticas a ele, este homem se levanta e vai para Jerusalém e vai fazer aquilo que é impensável, que é a reconstrução do templo. E queridas irmãs, eu nem digo que é a reconstrução, eu digo que é a construção do templo, porque reconstruir é pegar numa coisa velha e fazer. Ele vai construir o templo e fica a ser chamado o templo de Zorobabel. E sabem, diz a Bíblia e diz também o historiador Flávio Josefo, ele vai mais ao pormenor, mas a Bíblia também referencia isso no livro de Esdras, que quando eles lançam os primeiros fundamentos, o povo, aqueles que já eram mais velhotes, que tinham conhecido o templo de Salomão, que quando viram aquilo, oh, que casa tão pobre, e que choravam, oh... Antigamente, isto diz-vos alguma coisa? Antigamente é que era bom.
Oh, antigamente. E eles choravam. Mas aquilo que me apaixona e que eu acho que deu força a Zorobabel e ao sacerdote Josué foi o pessoal jovem. Aqueles que nasceram na Babilónia. Aqueles que diziam, eu nunca vi milagres, eu só ouço os meus pais, os meus avós a falarem de milagres, que Deus abriu o mar, que Deus fez isto. Nós nunca vimos nada disso, nós nascemos na prisão, nascemos na Babilónia, nós nunca vimos isso. Eles nunca tinham visto o templo de Salomão, por isso não tinham que fazer, não tinham nada para comparar. Então eles tinham um coração, ouçam, eles tinham um coração puro. Eles tinham um coração sensível, disponível para aquilo que Deus estava a fazer na hora. E nós precisamos de largar as coisas velhas, queridas irmãs, para entender o novo propósito que Deus muitas vezes traz à nossa vida. De ter um coração disponível, aberto, sensível à voz de Deus. E se Deus está a dizer, é hora para tu te levantares e fazeres uma coisa diferente, é hora para tu construires, é hora para tu deitares abaixo, é hora para tu fazeres seja o que for, levanta-te, ser como este jovem, ser como Zorobabel, ser como Josué, não tenhas medo, mas posiciona-te no propósito para o qual Deus te chama. Se tens um marido descrente e é difícil, e se Deus está a dizer, olha, tu vais ter que tomar agora medidas diferentes. Se tens um filho difícil, tu agora vais ter que tomar medidas diferentes. Se tens lá no trabalho problemas, tu agora lá no teu trabalho vai acontecer alguma coisa e tu vais ser chamado, tu tens que tomar uma posição diferente. Na igreja, no serviço. Há um propósito, há momentos na nossa vida que Deus nos chama e nós não podemos estar distraídas de maneira alguma, de deixar passar isso. Porque Deus está a contar contigo, não é comigo, é contigo. Não sou eu que estou na tua casa, não sou eu que estou no teu trabalho, não sou eu que estou lá, aqui na igreja contigo. Não, és tu. És tu. Deus está a olhar para ti, querida irmã. Isto não é mensagem para pastores, para gente que tem chamado, é para todos nós jovens, é para vocês. Então a Bíblia diz que aqueles jovens, quando viram os fundamentos, enquanto os mais velhos choravam e lamentavam porque aquilo era uma pobreza, que aquilo não tinha nada a ver, diz que os mais jovens gritavam, cantavam de alegria. Aleluia, Deus. De tal ordem que era o barulho que diz Esdras, que os povos de longe ouviam aquele barulho. Diz que Flávio Josefo diz que o barulho era de tal ordem que abafava a música dos levitas. Imaginem. Eu imagino, irmãs. Eu imagino a alegria daqueles jovens. E que nós possamos ter um coração jovem. Neste sentido, queridas. Estão a entender? Neste sentido, Deus, eu estou disponível, eu estou atenta. Eu estou atenta a um novo tempo para a minha vida. Eu estou atenta para aquilo que tu estás agora a desafiar-me a fazer. Eu estou atenta. E, queridos irmãos, nós precisamos disto. Jesus nunca deixou de estar atento. Jesus nunca se distraiu. Lembrem-se de Esther. Esther é o exemplo mais simples e até melhor para nós. Esther foi colocada aonde? No castelo do rei Assuero. É escolhida por Assuero, não é? Que coisa, eu vinha a dizer ao meu marido, e isso eu assim, uau, eu descobri uma coisa muito gira sobre Esther, não é? A Bíblia diz que Assuero amou Esther, não é? Mas Flávio Josefo, quando está a escrever sobre Esther, ele diz assim, que o rei Assuero, que amou Esther como sua esposa até ao final da sua vida. Uau! Ela devia ser mesmo tremenda, não é? Queridas, mas Esther estava na sua vidinha de rainha, tinha tudo em casa, tinha um ótimo marido, não lhe faltava com nada. Ela não é? Olha, mas comecem a pensar em vocês, tinha tudo. Às vezes há algumas que podem não ter tudo, não ter aquilo que desejam, mas Esther estava na sua vida. Até que o seu tio, Mardoqueu, começa ali a chorar e vestido de trapo. Que vergonha para a família, alguém estar assim, daquela forma, lamentando-se. Ela não entendia porquê. E quando ela tentou perceber o que é que se estava a passar, Mardoqueu diz-lhe alguma coisa tremenda.
Não é por causa deste tempo que tu estás aí dentro? O que Mardoqueu estava a dizer era, pensa, Esther, tu pensas que estás aí dentro porque sim, porque és muito bonita só, mas porque Deus é soberano e Deus te colocou aí dentro. Porque aquilo que tu não vias, Deus já estava a ver. Esther não viu isto, mas Deus já estava a planear para isto aqui, para este momento aqui. Esther não via o que estava a acontecer, mas Deus queria guardar a sua semente e Deus usa aquela menina, aquela jovem, aquela mulher que estava dentro daquele castelo na sua vida normal. E quando Mardoqueu abana Esther, não é? A Esther desperta e diz, uau, eu não vou poder passar isto. Eu não posso estar mais distraída. E queridos, vamos ficar de pé. Nós não podemos nos distrair. Talvez às vezes que sintas o Espírito Santo e talvez haja aqui alguma mulher que tem sentido o Espírito de Deus a contender contigo. Talvez o Senhor tenha contendido contigo para fazeres alguma coisa. Talvez o Espírito Santo tenha-te falado ao coração sobre alguma coisa e tu tens resistido. Eu não sei o que é, mas sabes, se tu te levantares como Esther, como Zorobabel se levantou, a glória, tu vais ver a glória de Deus. Sabem o que é que Deus disse? Através dos dois profetas Ageu e Zacarias. Ele disse assim, em resposta àqueles que choravam pelo tempo velho, para que vocês saibais, e animava o coração de Zorobabel, e disse, para que vocês saibais que este homem é o meu anel de selar. Sobre ele está a minha autoridade, a minha assinatura. Vejam o que é que Deus diz. Eu te colocarei em tempo, eu te colocarei como meu anel de selar. Nós devemos desejar isto. Senhor, faz de mim uma mulher, um anel de selar. Usa-me, que Deus possa nos levantar e fazer assim, trau, marcar um tempo. Marcar uma geração, marcar uma família, marcar uma cidade, marcar um país e, quem sabe, marcar o mundo. Jesus Cristo foi o anel de selar de Deus também, do Pai, naquela cruz do Calvário. E quando Ele ressuscita e se levanta dos mortos, irmãos, Ele impacta e ainda hoje impacta todo o mundo, porque Ele não foi infiel ao propósito, à missão que o Pai lhe deu. Que eu e tu possamos ser este anel de selar. Pensa, estás nas mãos de Deus. O anel de selar só pertencia a uma única pessoa, ao rei. Tu és do rei. Tu estás na posse do rei. Em ti está gravado o nome de Cristo. E aquilo que o Senhor quer fazer é usar-te para levares mudança. Aquilo que Deus quer fazer é usar-te para fazeres história. Aquilo que Deus quer fazer é que tu despertes e percebas que na tua vida comum Ele pode fazer coisas grandes. Nós começamos a ouvir logo isto, logo começamos esta reunião. Coisas grandes Deus quer fazer connosco. E eu creio, irmãs, eu creio nisto. E eu peço ao Senhor, Senhor, usa-me como um anel de selar. Senhor, é onde tu baixas com a tua mão, onde tu baixares, irmãs, e o baixar muitas vezes vai pedir sacrifício, vai pedir dor, mas se tu estiveres nas mãos do Rei, Deus vai manifestar a sua glória. Sabem o que é que Deus disse àquele povo? Ele disse isto, que maior seria a glória daquela casa mais simples do que naquela antiga. Que maior glória seria naquele tempo de Zorobabel do que no tempo de Salomão. E Deus consolou o coração de Zorobabel, dizendo que eu estou contigo, vai para a frente. A minha glória se irá manifestar. A minha glória vai aparecer. A glória vai florescer no meio do povo de Israel e na tua vida também. Que coisa tremenda. Fecha os teus olhos nesta tarde. Eu não sei se está aqui alguém nesta tarde que tem estado a resistir.
jovem, irmã, isto não importa as idades. Nós vimos que Deus chama com a idade que quiser. Mas não sei se está aqui nesta tarde alguém que está a resistir, alguma mulher que está a resistir a alguma coisa que Deus tem pedido. E se estás nesta tarde a resistir hoje, ser como aqueles jovens. Abre o teu coração, confia no Senhor. E por mais difícil e por mais estranho que seja aquilo que o Senhor te esteja a pedir, fala-o. Porque Deus vai manifestar, Deus vai comprovar, Deus vai mostrar que está contigo e vai manifestar a sua glória. Levanta os teus braços, mas fica com os olhos fechados para não estarem a ver quem é que está a levantar o braço. Levanta o teu braço, sentes isso, levanta o teu braço. Mas levanta o teu braço a dizer ao Senhor, Senhor, eu quero ser esse anel de selar, eu não quero mais resistir. Eu não quero mais resistir. Temos aqui braços levantados. Vamos orar. Não é para olhar, irmã, quem são, mas é para tu orares. Para tu orares. Não tenhas medo. Ouvimos isto hoje já. Não tenhas medo. O Senhor está contigo, o Senhor é contigo, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te dar estratégias, o Senhor vai te mostrar como fazer. O Senhor vai te usar. E tu vais ver como Ele vai se manifestar. Agora eu gostava de falar para alguma mulher que nesta tarde tem se sentido tentada. Talvez é diferente. Talvez a tentação tenha batido à tua porta. Talvez algum pensamento de querer abandonar, seja o que for. Talvez a tua casa, talvez a igreja, talvez o Senhor. Eu não sei o que é que pode estar a passar na tua vida, mas estás a perder forças e sentes que estás a perder forças. Mas eu quero dizer que nesta tarde Deus tem um propósito, um grande propósito para a tua vida. E esse propósito não passa por isso de abandono, mas que tu olhes para Ele nesta tarde e possas te agarrar a Ele, tu possas agarrar a Ele. Senhor Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, por alguma mulher que nesta tarde está a pensar em recuar, em largar a mão do arado, Senhor. Senhor, há uma mulher que está a pensar em abandonar, Senhor. Eu não sei o que é, Senhor, mas Tu sabes, Senhor. Nesta tarde Tu possas falar com a Tua doçura, Senhor, como Tu costumas falar, Senhor, ao seu coração, Senhor. Está aqui alguém que está a pensar que nada faz sentido, que nada está a fazer sentido na sua vida. Senhor amado, que Tu possas nesta tarde, ó Deus, falar aquilo que ela precisa de ouvir, Senhor. Toca, Jesus. Olha para Jesus nesta tarde. Ser sincera. Diz aquilo que sentes, a tua fragilidade. E o Senhor, Ele te ajuda, Ele te fortalece. Senhor, eu também oro por aquelas mulheres que levantaram o seu braço como resistência àquilo que Tu tens colocado nos seus corações. Deus amado, que todo o medo, que toda a dúvida, toda a incredulidade, Senhor, Deus, caia por terra, Senhor, e que seja substituído por coragem, por confiança, Deus, e que os seus olhos possam estar colocados em Ti, Senhor, e que a começar hoje, cada passo que derem nesse sentido possa ser um passo de fé, Senhor, e que Tu possas trazer confiança, Senhor, e possas trazer bênção, e possas confirmar, Senhor, ó Deus, possas confirmar aos seus corações e àqueles que estão à volta o Teu propósito para as suas vidas, Pai. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, vamos todas levantar os nossos braços ao ar, amém, ao alto, para o Senhor.
E vamos dizer ao Senhor nesta tarde: Senhor, eu quero ser como aqueles jovens. Eu quero estar, ansiosa por esse tempo novo que Tu vais trazer à minha vida. Eu quero ser como esses jovens, não quero me lamentar, mas eu quero olhar para a frente e crer que algo novo vem aí. E eu não quero estar distraída, mas eu quero ser usada como um anel de selar nas Tuas mãos. E eu quero que Tu me uses para marcar esse tempo também, para que outros possam ver que Tu és real, Tu és poderoso, que Tu continuas a ser o mesmo. Usa-me como um anel de selar nas Tuas mãos. Confirma a Tua obra, confirma a Tua chamada, confirma o Teu propósito na minha vida. Diz isto ao Senhor e abre o teu coração em verdade. Todas nós, queridas irmãs, todas nós, não lamentes, não olhes para trás. O que foi para trás foi bom, mas olha para a frente e caminha para a frente, conquistando pela fé, falando pela fé. Eu estou desperta, eu estou acordada, eu estou com os ouvidos prontos para ouvir e um coração pronto a receber. Aleluia, aleluia. Imagina a mão do Rei, imagina o anel. Tu és o anel, aleluia. Tu és o anel que Ele vai pegar, Ele vai usar e Ele vai confirmar. Aleluia, aleluia. Oh, louvemos ao Senhor, consagremos a nossa vida ao Senhor nesta tarde. Um novo tempo, uma nova mulher, uma nova visão. Oh Senhor, nós nos santificamos. Nós nos santificamos naquilo que é perfeito. Naquilo que é perfeito. Oh, nós nos santificamos no Seu amor, no Seu poder, na Sua palavra, no Seu propósito. Deus continua a usar-nos. Desperta cada uma de nós para aquilo que Tu queres fazer com cada uma de nós. Senhor, que a nossa vida não seja apenas, oh Deus, um vento, mas que seja na verdade algo que Tu possas usar para a Tua glória, para a Tua glória, Senhor amado, e possas marcar este mundo, o lugar onde vivemos, a igreja onde estamos, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Irmãs, eu não sei explicar isto, mas é um gozo tremendo saber que nós fomos criadas e planeadas para este tempo. Eu não sei o que Ele tem aí, eu não sei o que vem aí, mas eu quero ser uma Esther, eu quero ser um Zorobabel, aleluia. Eu quero ver esse tempo de frente, eu quero estar lá no meio, nem que seja de bengala, irmãs, mas eu vou estar lá. Amém. Eu costumo dizer isto, queridas, eu costumo dizer isto aos meus jovens ali em Alverca. Eu tenho peso. Não, atenção, os irmãos podem ficar sentados para não estar de pé, vou terminar. Mas eu costumo dizer a eles, passei já por alguns lugares, mas aqueles ali, aqueles miúdos são muito. Eu vejo eles, aqueles jovens que Esdras fala, com um coração sedento. Eu dizia isso a eles, nem que sirva só para vos espicaçar. Mas eu quero, eles riem-se com isso, porque eu digo mesmo, olha, mas se vier aí o avivamento que vem aí, eu quero nem que vá de bengala, mas eu quero estar lá no meio. Eu quero, amém? Eu quero, irmãs, porque até na nossa velhice, na tua velhice, querida irmã, nós damos frutos, amém? Na nossa velhice. Então, venha quando Ele vier, no tempo certo, nós possamos estar firmes, amém, no Senhor e encarar de frente e receber aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Que o Senhor ricamente vos abençoe e que esta palavra possa frutificar na vossa vida. Amém? Glória a Deus.
Eu já disse, também vou lá estar. Tu empurras a cadeira de rodas, eu já lá vou também. Não é? Porque devemos estar sempre atentas àquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Ainda mais. Muito mais. Em Deus sempre temos algo mais para fazer. E não é ficar sentado no banco, não é? Mas é lutar e estar ali na batalha com o Senhor. Nós vamos aproveitar também, vou chamar o grupo do louvor para poder nos dirigir num coro enquanto levantamos uma oferta. Também. E queremos agradecer a Isabel, obrigada Isabel, pela palavra que o Senhor te transmitiu. E quantas podem dizer que foram mesmo espicaçadas hoje? Com a bengala, foram espicaçadas hoje com a bengala, não foram? Glória ao Senhor.